Começa agora o GVCast, o podcast do Geração de Valor. Apresentação, Flávio Augusto. Bem-vindos ao GVCast, aqui quem fala é Flávio Augusto da Silva. No episódio de hoje eu trouxe para vocês uma entrevista super especial com um empreendedor de 14 anos de idade. O Natan Gorin é carioca, flamenguista, torcedor do Orlando City e também é GV, além de ser assinante do meusucesso.com. Eu também bati um papo com seu pai para saber um pouco mais de detalhes sobre a vida do Natan Gorin. Logo depois dessa entrevista, eu também preparei uma mensagem especial para você. Então, não saia daí, porque o GVCast número 2 está no ar. Antes de seguirmos para a entrevista, vamos às perguntas dos GVs que enviaram lá para a página do Facebook do Geração de Valor. O Felipe Jurema pergunta: Flávio, é possível empreender projetos ainda quando você é bem jovem? Bom, Felipe, empreendedorismo é estilo de vida, é uma opção de vida, não existe idade para você empreender. Você já consegue encontrar exemplos de empreendedores de 10 anos, 11, 12, 13, 80 anos, 90 anos, não existe idade para empreender. Empreender é um estilo de vida, um pouquinho diferente talvez daquele estilo de vida convencional, aquele que as pessoas estudam, se formam, arrumam um emprego e ficam nessa empresa até se aposentar. Isso também é um estilo de vida ensinado para as pessoas desde muito jovens, através do sistema de ensino, daquilo que se passa de geração em geração. Ou seja, empreender também é outro estilo de vida. A partir do momento que você escolhe o estilo de vida de empreender, não existe idade para você começar. Você pode começar pequeno, mas sempre pensando grande. O Arthur Salles também mandou uma pergunta pra gente. Como podemos saber qual é o momento certo para parar de trabalhar fora e trabalhar 100% em nosso projeto? Bom, Arthur, a sua pergunta já dá a entender que é necessário você trabalhar e empreender em paralelo até que você possa estar 100% no seu projeto. Pode ser que isso aconteça, mas isso não é uma regra. Pode ser que você já se dedique 100% ao seu projeto desde o início, desde que você realmente tenha competência para dar conta do recado ou tenha alguma estrutura de capital para que você se segure. Se não é o seu caso, não tem problema algum você desenvolver o seu trabalho e, em paralelo, você desenvolver o seu projeto. Mas isso não é uma regra. O momento que você pode mergulhar de cabeça em estar 100% do seu empreendimento é o momento que você se sente seguro para isso. A partir do momento que você já se sente seguro, quem sabe quando o negócio já está pagando as suas contas, eventualmente quando você já pode retirar um prolabore, pelo menos similar ao seu salário no seu emprego, talvez esse seja o momento de você já mergulhar de cabeça em estar 100% no seu negócio. No meu caso, eu sou uma pessoa que mergulho de cabeça naquilo que eu acredito. Eu, desde o início, mergulhei 100% de cabeça no meu empreendimento, até porque eu considero que o início de um negócio é quando ele precisa mais da minha presença, da presença do empreendedor trabalhando full time. Mas isso é muito pessoal. Acho que vale a pena você se sentir seguro. O momento de você mergulhar 100% seja aquele que você se sinta seguro e você esteja disposto a assumir todos os riscos relacionados a essa decisão. O Fernando Bittencourt mandou a seguinte questão: você sempre comenta que não pode desistir e deve sempre continuar. Mas como saber que o negócio atual não é viável e é melhor tentar outra oportunidade? Fernando, quando o seu negócio não é viável, seja por causa de uma crise ou porque mudou o mercado, ou o produto que você desenvolve, ele ficou ultrapassado e surgiu uma nova tecnologia que apresenta uma nova solução, ou seja qual for o motivo que você percebe que aquele seu produto ele não é mais viável, você não está desistindo, você está simplesmente mudando o seu foco. Você mudar de produto não é desistir do seu crescimento. Eu costumo dizer que a minha área é sucesso. A minha área não é educação, não é esporte, não é tecnologia, não é comunicação, não é produção de conteúdo. Não, a minha área é sucesso. Como empreendedor, eu não estou vinculado a nenhum produto específico. Eu estou vinculado a um projeto onde eu possa crescer, onde eu possa me desenvolver, onde eu possa depositar o meu potencial. Esse produto hoje pode ser um, amanhã pode ser outro. Ou seja, quando você troca de produto ou quando você troca de projeto, seja porque você já cumpriu a sua missão nesse projeto, ou seja porque você acha que aquele produto não é mais adequado, você não está desistindo, você está simplesmente reorientando o seu esforço para que você atinja o seu objetivo final, que é o sucesso.
O João Paulo Liberati também mandou uma pergunta. Como selecionar as pessoas certas para fazer parte de sua equipe? O que atentar e analisar? Essa questão de seleção de pessoas é muito importante. É importante você se cercar de pessoas boas. E pessoas boas não são apenas pessoas competentes. São pessoas alinhadas com a sua visão. São pessoas que estejam dispostas a serem leais à sua liderança. Então, eu sempre, por exemplo, me atentei sobre lealdade. Eu sempre valorizei muito a questão da lealdade para selecionar e investir nas pessoas para trabalharem do meu lado. Só para você ter ideia, João, nos primeiros anos meus como gerente, eu não entrevistava menos do que, vamos botar aqui, talvez aí 500 pessoas por ano. Eu não entrevistava menos que 500 pessoas por ano. Então eu assumia diretamente o trabalho de seleção, treinamento, recrutamento de pessoas, em especial para trabalharem ao meu lado no departamento comercial, que é uma área de vendas, a área comercial, uma área que alavanca muito o crescimento da empresa. Então, era uma área que eu me dedicava muito e me dedicava diretamente a ela. Então, essa área de recrutamento e seleção, é muito importante você ter em mente que ela segue uma estatística de aproveitamento. Eu não sei que estatística você pode ter, mas vamos te dar um exemplo. Para cada 100 pessoas selecionadas, eu iria recrutar 20 e das 20, 2 iriam vingar. Essa é a proporção. Selecionar pessoas, recrutar pessoas, você tem que estar disposto a errar bastante até você encontrar aquela pessoa que se encaixa no seu perfil. E no meu caso, eu não apenas buscava pessoas competentes tecnicamente, que poderiam desenvolver ali na área de vendas, por exemplo, um bom speech e até fossem boas pessoas para vender. Mas eu sempre buscava pessoas ambiciosas, pessoas que queriam crescer muito, até porque o meu plano de expansão envolvia crescimento e a gente fazia essa troca, né? A gente dava essa possibilidade de crescimento e eu exigia ali uma dedicação daquelas pessoas, uma lealdade daquelas pessoas. Então eu sempre observei esse ponto, a ambição da pessoa para crescer e a lealdade da pessoa para trabalhar comigo. Esses eram os critérios que eu sempre levei mais em conta ao selecionar e recrutar pessoas para trabalhar no meu time. Muito bem, estamos de volta e dessa semana nosso entrevistado é um entrevistado super especial e ele tem um perfil de empreendedor um pouquinho diferente daquele que você está acostumado. É um empreendedor precoce, é uma história muito interessante, eu já cruzei com ele em alguns eventos do meusucesso.com, creio até que ele seja assinante já há algum tempo, mas recentemente, ao iniciar aqui o GVCast, eu pensei, vou chamar o Natan Gorin para bater um papo sobre empreendedorismo, para mostrar que empreender não tem idade, tá? Eu tô aqui com o Natan, eu tô bastante curioso para saber alguns detalhes da sua vasta e longa história de vida. Como vai, Natan? Tudo bem? Olá, pessoal. Olá, Flávio. Muito obrigado pelo convite, cara. Você sabe como eu admiro muito Geração de Valor e é um prazer poder participar aqui do GVCast. Legal, Natan. Brigadaço pela sua presença. Prazer é nosso aqui. Eu sei que você é GV já há bastante tempo. Vejo, volta e meia ali, a sua participação, curtindo algumas publicações e até comentando. Agora nós vamos ter a oportunidade de contar um pouquinho da sua história para a galera do GVCast e ao mesmo tempo eu estou bastante curioso, confesso que eu quero saber realmente detalhes dessa história. Vamos começar com o básico, tá, Natan? Qual é a sua idade? Tenho 14 anos. Rapaz, você tá velho, hein, cara? Eu comecei a programar com 10 anos de idade. Bom, é um profissional já com 4 anos de experiência, né? Então vamos começar por aí. Você começou a programar o quê, Natan? Me conta. Antes dos 10 anos de idade, eu adorava criar blogs sobre videogame com os meus amigos. Todo final de semana eu ia pra casa de algum deles, ou eles vinham pra minha e a gente jogava videogame e criava um blog sobre videogame. Só que aí no dia seguinte eles nem lembravam mais o nome do blog, e aí criava outro, e deve ter uns 1000 blogs por aí. Aí com 10 anos de idade, mais ou menos, 10 anos, eu resolvi entender como é que eram criados os sites que criavam os blogs, porque tinha que ter alguém criando aquilo ali. Comecei a pesquisar sobre HTML, JavaScript, e comecei a desenvolver o site, porque em um dia, quando eu tava fazendo um dos blogs, eu apertei alguma coisa errada lá no editor e apareceu o código HTML. Aí eu fui mexendo naquele código lá e a partir disso que eu comecei a, de fato, pesquisar sobre o HTML e JavaScript, CSS e comecei a fazer site. Então vamos lá, mas antes de avançar, como é que você conseguiu olhar aquelas letrinhas todas ali e começar a transformar aquilo ali? Fez algum sentido pra você? Você estudou, fez algum curso ou pesquisou sozinho na internet? Como é que foi esse seu início no mundo da programação? Quando eu apertei essa tecla errada e apareceu um código HTML pra mim, tem algumas coisas lá que se assemelham com o português, né? Quer dizer, com o inglês. Então a
cor das coisas são blue, red, yellow, e aí eu fui mudando esses nomes para nomes de outras cores. E aí eu vi que tava funcionando aquilo ali e fiquei bem feliz que eu tava conseguindo editar um site de verdade. Você se sentiu um hacker, né? Eu me senti o Mark Zuckerberg ali. Fiquei feliz da vida. A primeira coisa que aparece em um arquivo HTML é escrito HTML. Então eu resolvi pesquisar aquelas 4 letras de HTML na internet e aí eu acabei aprendendo que aquilo ali se chama HTML e comecei a pesquisar mais sobre isso. E o que você fez? Qual foi a primeira coisa que você fez, então? Com 10 anos de idade ainda, né, eu fazia muitos sites que eram de tutoriais na internet. Eu nem criava tantos sites de meus mesmos que tinham algum assunto importante. Eu só ficava, pra aprender, eu fazia os tutoriais que eu achava na internet, então sempre eram sites que tinham a ver sobre alguma coisa aleatória, né, que o pessoal que fazia os tutoriais colocavam. E aí, com o tempo, eu ia fazendo alguns sitezinhos, sim, de coisas que eu gostava, de videogame, alguma coisa semelhante. Tá, e a sua paixão por videogame ficou aonde? Continua jogando? Muito pouco. Atualmente, muito pouco. Agora dá menos tempo, né? Mas começou com videogame ali, nessa brincadeira. Sempre gostei muito de tecnologia e o videogame, de alguma forma, é uma tecnologia. Então eu ficava jogando videogame, eu ficava jogando joguinho no computador e até que eu consegui, de fato, aprender a programar. Qual foi o primeiro projeto que você começou a realizar que ganhou um pouquinho mais de expressão? Em 2012 surgiu a minha primeira ideia de aplicativo, né? Porque até então eu não fazia aplicativos, eu criava vários softwares para computador, só que ninguém usava, entendeu? Eu nem sabia como distribuir para as pessoas usarem. Então em 2012 veio a primeira ideia de aplicativo. O que era? Você podia fazer login com seu Facebook num aplicativo no celular, colocava as figurinhas que você tinha do álbum de figurinhas do Brasileirão e ele via com que amigos você podia trocar as figurinhas. Só que eu ainda não sabia fazer aplicativo. Eu tive a ideia e resolvi, vou aprender a fazer aplicativo, parar de fazer software para computador. Eu tava aprendendo a fazer o aplicativo, quando eu terminei de aprender a fazer aplicativos, o álbum de figurinhas já tinha acabado também. Então não tinha mais ninguém para usar o meu aplicativo, porque já tava no final de 2012 e não tinha mais álbum de figurinha e aí eu tive que arranjar alguma coisa nova para fazer. E aí quando eu tava com 12 anos de idade, surgiu a ideia do iBoletim, né? O que acontecia? Todos os meus amigos na escola, eles me consideravam o melhor em matemática lá, que fazia mais rápido as contas, e todos eles me perguntavam quantos pontos eles precisavam para tirar no boletim para passar de ano, né? Ninguém quer ficar de recuperação. E aí, eram, 20 alunos, 20 matérias também, então eu tinha que fazer muitos cálculos para todos eles e todo dia, né? Porque eles me perguntavam todo dia, porque eles perdiam o papel que eu anotava lá para eles com a nota que precisavam tirar. E aí, na época, eu criei um aplicativo que eu colocava a primeira nota deles e a segunda nota deles do boletim e me dava quanto eles precisavam tirar para passar de ano. E essa foi a primeira versão do aplicativo em si, que só eu tinha. E aí começaram as férias na escola e durante as férias eu fui aprimorando o aplicativo, aprimorando o design. Tinha que conseguir me virar no Photoshop para deixar o aplicativo bonito em si. E aí no início de 2013, ainda com 12 anos, eu lancei o aplicativo na App Store para todo mundo baixar. E aí, como é que foi o resultado? No dia que o aplicativo foi aceito pela Apple, né, entrou no ar, eu fiquei pensando assim, amanhã já vai ter aí 1 bilhão de pessoas usando meu aplicativo. Eu vou ficar bilionário amanhã. Não, tudo bem, porque a Apple, ela só mostra pra você o número de downloads no dia seguinte, né? Sei. Então eu tava esperando o dia seguinte pra ver lá meus 10 bilhões de usuários. Ia ter mais usuário no meu aplicativo do que seres humanos na Terra. Bom, teve um pouco menos, né? Foram 28 usuários apenas. Bom, você conseguiu 28 usuários. No primeiro dia eu consegui 28 usuários. Eu resolvi que eu tinha que fazer as pessoas usarem meu aplicativo, né? E aí começou, né, o trabalho pra conseguir divulgar ele bem e fazer com que pessoas usassem. Bom, a primeira coisa que eu fiz para divulgar meu aplicativo foi mandar um e-mail pro Felipe Neto, que é um youtuber bem famoso. Sim, conheço, grande amigo. Falei, Felipe, finalmente lancei o aplicativo do boletim da escola. Vê aí o que você acha e se você puder, me manda um feedback. Aí tudo bem, 2 dias ou 3 dias depois, ele me respondeu falando que tinha tweetado e tinha colocado no Facebook dele lá pros milhões de seguidores dele. Aí eu falei, primeira coisa, eu consegui uma baita divulgação. E aí eu consegui 500 usuários nesse dia que ele divulgou. Chegou em 5º de educação do Brasil naquele dia, na App Store. Peguei isso e mandei para alguns blogs especializados. E eles aceitaram, né? Os primeiros a escreverem sobre os meus aplicativos foram a Mac Magazine e a Mac Mais também, que divulgou bastante. Eles divulgaram, eu consegui mais 500 usuários, mais ou menos, né? Já estava totalizando 1.000 usuários em uma semana de aplicativo. Eu pensei, tem que aumentar mais ainda, né? Esse número de usuários. Eu não fiquei aí esse tempo todo programando para ter 1.000 pessoas usando o aplicativo. Tinha uma empresa francesa na época que divulgava aplicativos no mundo inteiro, né?
né? Eles pegavam aplicativos pagos e deixavam grátis por um dia. Quando ficava grátis nesse dia aí, todo mundo baixava. Milhares de pessoas baixavam. Eu mandei um e-mail pro CEO dessa empresa, falei que eu tinha 12 anos de idade, tinha acabado de lançar meu primeiro aplicativo. Ele respondeu pra mim, uma semana depois eu fiquei feliz da vida. Tava na sala de aula, na escola, comecei a rir no meio do nada. Todo mundo ficou achando estranho, meu Deus, ele tá ficando maluco, mas eu tava simplesmente feliz que tinha chegado o e-mail do cara que ia dar um gás enorme no aplicativo, né? Primeiro ele duvidou um pouco, né, que eu sozinho, com 12 anos de idade, criei o aplicativo. Aí depois de uns 2 e-mails mais ou menos, eu finalmente consegui convencer ele de que eu, de fato, criei o aplicativo sozinho. Tudo bem, ele falou que ia divulgar o aplicativo. Ele divulgou aqui no Brasil só, um dia antes de completar um mês de existência do iBoletim. Ele teve 22 mil usuários entrando em um dia só. E chegou em terceiro do Brasil inteiro. Durante o dia, passou os maiores aplicativos aí, passou o Facebook, Snapchat, todo mundo naquele dia. Com isso, eu lembro muito bem que eu tava na escola e ficava acompanhando toda hora o lugar do aplicativo no ranking. Tava primeiro em 20º de educação, aí foi pra 10º de educação, aí depois chegou em primeiro de educação. Aí eu fui ver o ranking de todas as categorias, aí tava lá em 15º de todas as categorias e foi subindo até que chegou em terceiro. E meu pai tava acompanhando tudo também, né? Porque meu pai sempre me deu a maior força e sempre vibrou muito comigo todas as conquistas que teve aí no aplicativo, e ele ficava também o dia inteiro acompanhando lá o ranking do iBoletim. Ele foi me buscar na escola nesse dia, eu lembro muito bem disso, que ele foi me buscar na escola. Aí a gente foi correndo pra porta da Globo pra tentar qualquer matéria lá, pra divulgar mais o aplicativo, né? Tava em terceiro do Brasil e a gente não podia perder essa oportunidade. E aí a gente ficou lá o dia inteiro, a gente almoçou não sei quantas vezes com vários jornalistas diferentes, tentando qualquer coisa lá, e acabou não dando nada naquele dia, mas foi uma boa experiência. Depois, quando eu voltei pra casa, refleti mais sobre como conseguir essas matérias aí na mídia maior e comecei a mandar vários e-mails pra vários jornalistas falando do aplicativo. Aí eu fui conseguindo umas matérias, né, no site da Globo, de alguns outros veículos também de comunicação na internet, e depois, finalmente, consegui alguma coisa na TV Globo, né, que eu tanto penei naquele dia lá pra conseguir, que eu acabei saindo no programa Esquenta. Eu tenho algumas curiosidades aqui no meio desse caminho, Nathan, que é o seguinte: você, dentro de uma sala de aula, monitorando a quantidade de downloads que o seu aplicativo estava tendo no mundo inteiro. Você se lembra qual era o assunto que estava falando na aula? Certamente não. Agora você não lembra. Qual é a matéria que você é melhor e qual é a matéria que você é pior? Conta pra nós. Bom, as matérias que eu me saio melhor lá na escola são de exatas, né? Então, matemática, física, esse meio aí também eu falo inglês bem. Então, são as minhas melhores matérias lá na escola. História também eu me saio bem. Mas, geralmente, uma coisa que eu tenho feito esse ano, na verdade, que tem dado bem certo, é que eu acabo nem prestando tanta atenção na aula. Eu fico respondendo e-mail no celular, monitorando os aplicativos, ou até escrevendo código para depois passar pro computador, e no dia anterior da prova eu aprendo tudo na internet, gratuitamente, que é bem mais rápido, porque o conteúdo, eles vão direto ao ponto e não tem muita bagunça e tal. Em outras palavras, você vai lá, cumpre a sua presença, cumpre o seu papel lá, e depois estuda em casa e faz as provas e passa direitinho. Basicamente é isso. E essa sua experiência, qual é o aprendizado que você extraiu dessa experiência do iBoletim? A primeira coisa foi persistir muito nele. Em um mês eu consegui lá os 20 e tantos mil usuários, e antes de conseguir os 22 mil usuários mesmo, foi muito não que eu recebi por e-mail ou coisas do tipo que, se você desistisse, não ia conseguir chegar depois, né, nos 100 mil usuários que tem hoje em dia. Ótimo, maravilha. Então vamos pro próximo. Você saiu do iBoletim, qual foi o próximo projeto? Como eu sempre gostei de matemática, né, e meus amigos também, eles fazem muito exercício, né, pra poder estudar para as provas, juntava a minha vontade de fazer muitos exercícios junto com a deles, que eles gostavam também, praticamente, para poder estudar pra prova, né? Então surgiu a ideia de fazer um aplicativo que gerava milhões de exercícios de matemática, que você, assim, pudesse estudar o quanto você quiser para as provas e podendo selecionar o tipo de exercício que você quer para poder sair melhor na prova. Muito bem. E como é que foi a resposta desse aplicativo? Eu peguei muito do gancho do iBoletim, né? Que na época tava com seus 40, 50 mil usuários, e aproveitei esses números do iBoletim para poder divulgar o NetU na mídia, né? Então eu mandei e-mails, eu acabei recebendo, na verdade, um e-mail na semana seguinte da TV Globo para ir num programa lá, já por causa do Matthew. Então foi, assim, bem mais rápido, mas teve muito do gancho que eu consegui fazer com o iBoletim para levar os dois. Você já estava conhecido. Muito bem. Então vamos pro próximo projeto, o atual agora. Me conta sobre ele, do que é, do que se trata, o que você já atingiu de usuários e quais são os seus objetivos com ele. Então, atualmente eu tenho um aplicativo chamado TagChat, que eu tenho, inclusive, um investidor anjo aqui no Brasil. Esse projeto, então, já ganhou um investidor.
Investidor. Foi o primeiro projeto que tinha alguma necessidade de investimento e eu acabei conseguindo aqui no Brasil um investidor. Bom, o que é o Tag Chat, né? Ele basicamente transforma as hashtags do Twitter em chats. Então são várias salas de bate-papo sobre diversos assuntos. Então, por exemplo, se você entrar lá no aplicativo e quiser falar sobre algum jogo de futebol, Flamengo e Vasco, alguma coisa assim, hashtag Flamengo e Vasco, você vai poder entrar lá no aplicativo e conversar com todo mundo que está assistindo o jogo também. E aí pode conversar, discutir, conhecer novas pessoas e tudo mais. Por ser muito vinculado com o Twitter, o aplicativo ele é mais utilizado nos Estados Unidos do que em qualquer outro país. Nos Estados Unidos o Twitter bomba ainda, né? Lá o Twitter é muito forte, muito aqui forte. No Brasil é mais ou menos, e o pessoal lá já é mais engajado nas redes sociais e por ter esse negócio do Twitter, o pessoal acaba usando lá e usando muito, né? Por exemplo, teve aí a semana agora, né, só os 20 usuários mais engajados, em uma hora mandaram 1000 mensagens, mais de 1000 mensagens. No seu aplicativo. No Tag Chat. Quantos usuários tem no Tag Chat? A gente tem 10 mil usuários em um mês, sem divulgar na mídia americana ainda. Certo, sem nenhuma assessoria de imprensa Sem nada. lá nos Estados Unidos. Bom, maravilha. Bom, gente, você está ouvindo aqui a entrevista com o Natan Gorin. Ele tem 14 anos e acabou de falar agora sobre a sua longa trajetória de 4 anos de experiência programando. Desde quando? Fazendo blogs, os códigos de HTML lhe chamaram a atenção e a partir daí ele começou a pesquisar por sua própria conta como programar. Ele já lançou seu terceiro aplicativo, como você acabou de ouvir, ou seja, entre os 10 e os 14 anos, ele já tem essa trajetória e essa experiência. Minha pergunta para você sobre esse período e brincadeira, o que você faz para se divertir? Para poder me divertir, primeiro que eu me divirto muito programando também, fazendo Tag Chat. Muito bem. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, até porque no início, quando não tinha nada lançado e ninguém usava meus aplicativos, não saía na mídia e tal, eu usava como diversão em si, né? Porque se não tinha ninguém usando, não tinha nenhum proveito direto, né? Só que, assim, eu gosto muito de jogar tênis, é o único esporte que eu pratico também, então é uma coisa que eu uso pra me divertir, e videogame de vez em quando ainda pra lembrar dos velhos tempos. E teu pai, tua mãe, tua família te apoia nesse seu foco em trabalhar nesses projetos que você mesmo tá criando? O suporte da família eu acho muito importante, e a minha família sempre me apoiou muito. Meu pai sempre me ajudou com tudo que ele pôde me ajudar, e o dia inteiro tá disponível aí pra poder me ajudar no que for, e eu acho que isso foi muito importante. Muito bem, muito bem. Você tá com o teu pai perto de você? Tô sim. Posso falar com ele? Pode, claro. Maravilha. Oi, Flávio. Opa, como vai? Fala teu nome, por favor. Ilan Gorin, mais conhecido como pai do Natan Gorin. Ixi, esse é o pai do Natan, né? Tá certo, isso é um prazer muito grande, né? Com certeza, é um prazer inenarrável. Então conta pra mim, como é que você criou esse monstrinho aí, Ilan? Olha, eu realmente não sei te responder com muita precisão não, porque o Natan é o meu terceiro filho, e os dois mais velhos são maravilhosos, trabalhadores e muito capazes no que fazem, e agora o Natan nasceu com um dom especial e prematuro, né? Sim. Até que eu acredito que não tenha tido uma participação tão direta, apesar de que em casa o lema é trabalho, né? Mas ele veio com qualificações assim muito especiais, e não é só um programador. Se fosse só um programador, um técnico, eu até faria um esforço para ele ter uma vida mais regular até a idade, chegar na idade de trabalho. Mas ele tem virtudes empresariais, vamos dizer assim. Ele entende de mercado de produto, do mundo dos negócios, ele gosta de política internacional, nacional. Então ele realmente é uma pessoa assim, com tantas aptidões, e que por conta própria ele vai avançando. O nosso papel foi mais o de não atrapalhar, não frear essa habilidade e apoiar no que for possível. Olha, Ilan, eu agrego algumas coisas que você disse. Ele se comunica muito bem, com muita clareza, é muito articulado para se comunicar, e também tem uma inteligência social muito grande, porque você percebe essa coisa de ir lá conversar com jornalista, ir lá, eu lembro que me puxou num evento, falou comigo, eu já conectei ele com outra pessoa, enfim, e além disso, ele essa relação com o investidor, essa coisa de mandar um e-mail pro CEO, isso é uma inteligência social de quem não tem medo de levar não, de quem não enxerga que o não é uma coisa que vai desmotivá-lo. Eu aqui estou impressionado na conversa com o Natan, o Natan em primeiro lugar tá de parabéns, e você como pai, eu sou pai de adolescente também,
tem um de 15, um de 13. Eu sei o que é isso e você tá de parabéns. Muito obrigado, Flávio. E você tem uma participação relevante nessa questão, porque um dos mentores ou ídolos dele de maior proporção é você. Opa. Então, com certeza, você tem seu papel relevante aí na performance do Natan. Ah, que bom. Muito obrigado aí pela palavra, mas eu tenho certeza que o Natan vai chegar muito longe. Mas eu queria, Ilan, explorar um assunto com você. Sim. Porque assim, eu já estou há 4 anos no Geração de Valor e de certa maneira ali a gente atinge milhões de pessoas todas as semanas. A gente acaba tendo uma percepção do pensamento, do senso comum e também uma percepção da visão contraditória que muitas vezes o público em geral tem. Porque por um lado, você vai ver um público torcendo pelo Natan e nossa, que bacana e tal. E por outro lado, eu não sei se vocês já se esbarraram com isso, você vai ter aquele grupo, aquele perfil meio politicamente correto e talvez invejoso até, que vai chegar e dizer, não, mas criança tem que estar brincando, né? Criança tem que estar se divertindo. E no mínimo vai ter algum tipo de julgamento desse tipo. Vocês já se esbarraram com esse perfil de pessoas? Olha, bastante, Flávio. É muito bom você levantar essa questão, né? E claro que tem os invejosos, tem aquelas pessoas que comentam isso com propósitos não tão nobres, né? Mas eu vou dizer que tem muita gente boa, que nós temos certeza que querem o melhor pro Natan e pra gente, e que mesmo assim ainda colocam uma certa dúvida a respeito do quanto que nós deveríamos frear esse ímpeto dele, e por influência, assim, da sociedade como um todo, né? Eu acho aí com certeza sem nenhuma maldade e sem falta de visão, mas é porque ficou muito fora da curva. Perfeito. E a gente entende os comentários, mas nada, vamos dizer, abalou a nossa visão de que se Deus quis que ele nascesse com essas aptidões todas, desde cedo, tem que se valorizar isso e não limitar. Se é pro bem, né? Se fosse pro mal, tudo bem, a gente ia dar um outro encaminhamento. Mas se é pro bem, se é para criar coisas que vão ajudar a sociedade, desenvolvimento pessoal de cada um, não tem como frear. Então a gente realmente dá muito apoio. A única coisa que a gente pede é para ele ainda não sair da escola, que é um desejo dele, às vezes, pela falta de tempo. Então ele tem cumprido essa promessa com a gente muito bem. Ele tem ido com regularidade, tira as notas boas dele, usando um artifício ou outro para complementar o tempo, num sacrifício grande, porque ele fica trabalhando até as 3 da madrugada para acordar às 6 para ir para a escola, mas com muita felicidade. Então a gente está convicto que esse empreendedorismo que nasceu com ele tem que ser livre, não pode ser boicotado ou limitado para o bem dele e da sociedade. Parabéns, Ilan, parabéns pelo filho, parabéns pela visão, obrigado. Tá? Parabéns por essa liberdade que você dá a ele. Eu acho que, assim, dando a minha singela opinião, eu acho que o que ele faz realmente, ele se diverte. Eu acho que, ao mesmo tempo, o cuidado que você tem de apresentar alguns limites também é importante. Eu tenho certeza que vocês negociam isso muito bem, né, entre si. E o Natan, pelo que eu conheci aqui, é bastante maduro. Eu estou bastante impressionado. A maturidade do Natan, a inteligência e a maturidade dele. Agora, mais que isso, não simplesmente uma maturidade ou não simplesmente algo que às vezes alguém nasce com aquele dom de saber pintar bonitinho, saber tocar um instrumento musical de uma forma impressionante, mas o Natan também apresenta, pelo menos pelo que ele me narrou, apresenta habilidades no sentido de emocionais, não é? Você perseverar, você tomar um não. Isso é fundamental no empreendedorismo, isso é fundamental para se desenvolver projetos. Então é muito bonito ver, e eu tenho certeza que o exemplo do Natan também, ele é um exemplo para todo mundo que está ouvindo de 14, 15, 20 anos, 40 anos, que está aí também no mercado, querendo achar o seu lugar no mercado e conquistar o seu espaço. Ilan, prazer falar contigo, tá? Deixa eu voltar com o Natan aqui. Muito prazer, vou voltar pro Natan aqui, tudo de bom. Que beleza ser apoiado assim, hein, o Natan? Que beleza, hein? Com certeza. Ele sempre me ajudou muito e sou muito grato a isso. Agora, Natan, você combinou que vai pelo menos terminar aí, né, a escola, né? Vou terminar sim. Você ouviu, né? Tem que terminar. Bom, terminar você vai terminar, com certeza, entendeu? Aquilo ali não vai apresentar nenhum desafio pra você, enfim. Na realidade, é importante cumprir essa etapa da sua vida. Eu falo isso pros meus filhos também. Coloco, obviamente, esse sistema de ensino no devido lugar. E que bom que você tem uma boa cabeça, que bom que você sabe o que você quer. Vamos
Vamos voltar para falar do seu futuro. Quais são os seus sonhos a esse respeito? Bom, eu tenho o TagChat agora, né? Claramente eu quero fazer ele virar uma empresa enorme lá nos Estados Unidos, né? Porque por ser uma empresa de tecnologia, fora dos Estados Unidos, às vezes é meio difícil de fazer acontecer. Bom, mesmo que o TagChat não se torne essa empresa gigante, que alguma outra vai se tornar, né? Mesmo que antes disso, o que eu acho que provavelmente vai ter que acontecer vai ser trabalhar com alguém muito bom e muito grande já, e aprender com essa pessoa tudo que ela tem a me ensinar, né? Sobre gestão e negócios em geral, né? Para que depois eu possa replicar em alguma outra empresa minha também, que se já não for grande, se torne grande ou maior ainda. Pelo que eu entendi do Sandro Magaldi, você está incubado na 2212? Eu fui em um dos eventos do meu sucesso.com, onde o Marcelo Salles, fundador da 21212, estava lá palestrando. E após o evento eu conversei com ele um pouco e ele falou para eu mandar um e-mail para ele. Eu estava prestes a fazer 14 anos de idade, no ano passado. Você foi fazer um estágio na realidade lá, né? E aí ele me chamou para ir lá na 21212 um dia, e para minha total surpresa ele acabou me convidando para ficar lá na 21212 com ele, estagiando, para ele poder me ensinar tudo sobre empreendedorismo, porque ele já tem muito conhecimento, né? Certo. E aprender com ele foi ótimo, né? E aí eu aceitei na hora, na hora mesmo eu falei sim, claro, e no dia seguinte já comecei a trabalhar lá. Eu ia em todas as reuniões lá, porque ele me botava em todas as reuniões, pra poder ver como é que as reuniões realmente funcionavam, como que o pessoal se organizava a pauta da reunião, ver como as outras startups lá trabalhavam, e também passava muito tempo com ele e ele me ensinava muitas coisas diretamente. Muito bom, Natan, bom demais falar contigo, cara, bom demais. Você sentiu aí, galera? Olha a conversa do Natan. É bom demais quando você vê alguém fazendo o que gosta, que lê, que estuda, que se especializa por conta própria e começa a entender como é que é o mundo do empreendedorismo. Isso mostra que não tem idade pra isso, não tem idade pra começar. Você tem que começar pequeno e tem que pensar grande, tem que estudar mesmo, tem que se dedicar mesmo, tem que trabalhar duro mesmo. Você tá vendo aí o garoto aí correndo na frente para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus projetos. Muito legal. Você quer finalizar deixando alguma mensagem, Natan? Eu acho que o que eu posso falar é pra sempre persistir nos projetos e sempre sonhar muito grande pra poder atingir objetivos muito grandes também. Bom, é basicamente isso. Queria agradecer a você, Flávio, a todo mundo do Geração de Valor, a todo mundo que curte a página também, porque eu acompanho a página há muito tempo e acho que ela tem uma enorme importância em tudo que eu aprendo sobre empreendedorismo, e tenho muito a agradecer a você também por produzir esse conteúdo pra todo mundo que curte o Geração de Valor. Legal, Natan. O que você tá achando do meu sucesso.com? Bom, eu sou inscrito no meu sucesso.com desde que lançou o meu sucesso.com. Então, vou nos eventos presenciais também, tanto que em um deles eu consegui meu primeiro estágio lá na 21212. Quando tiver mais eventos, com certeza eu vou estar lá também. Maravilha. Em breve vamos fazer o seu Insight Light então lá, tá, Natan? Tá bom, claro. Valeu. Muito obrigado, Natan. Muito obrigado. Eu que agradeço, seu pai, Flávio. Agradece ele aí, por favor. Pode deixar. Obrigado aí você por ter participado com a gente, compartilhado essa sua experiência. Eu tenho certeza que vai motivar muito o pessoal do GVCast. Foi um prazer falar contigo, tá bom, Natan? Prazer foi todo meu, Flávio. Muito obrigado. Maravilha, pessoal. Então daqui a pouco eu já tô voltando aqui pra gente falar sobre a mensagem que eu tenho aqui pra compartilhar com você nesse episódio do GVCast. Quem é que não gostaria de ter a fórmula mágica para o sucesso? Por quanto ela poderia ser vendida? Pois é, mas lamento informar que a fórmula mágica para o sucesso não existe. No entanto, quando observamos a forma de pensar, o comportamento e os hábitos das pessoas que realizam grandes projetos na sociedade, percebemos que entre elas há muitas coisas em comum. Mesmo sendo pessoas de diversas etnias e diferentes origens sociais, elas chegaram no mesmo lugar, o sucesso. Sem se conhecerem, parecem que falam o mesmo idioma. Que idioma é este? É possível aprendê-lo? Estamos falando sobre o idioma do sucesso. E sim, é possível aprender muito sobre ele. Essa é a hora que muitos já começam a ativar o seu preconceito e pensarem assim: lá vem mais um sermão barato de autoajuda feito por quem quer vender fórmulas mágicas para o sucesso. Amigo, lá no início eu já falei que fórmulas mágicas para o sucesso não existem. Agora, como explicar que pessoas com origem simples, alguns oriundos de comunidades muito pobres, de favelas, catadores de lixos e até mesmo meninos de rua estejam presentes na lista dos homens e mulheres mais ricos do Brasil? É isso mesmo que você entendeu. Nós temos na lista dos homens e mulheres mais ricos do Brasil pessoas de origens como essas que eu citei. Por outro lado, como exemplificar que filhos de milionários que estudaram nas melhores
melhores escolas e universidades do mundo não tiveram a mesma competência de seus pais e acabaram por destruir toda a riqueza produzida por eles em décadas. É fundamental compreender que a vida, na prática, não segue essas leis deterministas. A máxima de que quem nasce pobre morre pobre ou quem nasce rico morre rico, na prática, não funciona. É fato que alguns terão mais facilidades e outros terão dificuldades terríveis, mas o resultado final não é determinado pela quantidade de dificuldades ou facilidades que cada indivíduo encontra pela frente. Então, o que determina o sucesso? O que determina os frutos que colhemos são as escolhas que fazemos sobre as sementes que plantamos. Definitivamente não somos vítimas, a não ser vítimas de nossas próprias escolhas. Em outras palavras, não é culpa do governo, não é culpa do seu pai, não é culpa do sistema, não é culpa da crise, já que está na moda agora culpar a crise, não é culpa de quem quer que seja. Tudo isso que eu falei influencia e muito, mas não determina. Colhemos o que plantamos. Logo, se não colhemos, é porque não plantamos ou não perseveramos até que as sementes nos trouxessem os frutos desejados. Novamente, eu não ignoro as dificuldades impostas pelo meio, mas elas não têm o poder de definir o rumo de nossa vida. Elas influenciam, mas não determinam. E aí, tá se contorcendo na cadeira? Eu imagino que sim, já que este discurso é muito diferente do que temos ouvido ultimamente no país. Mas não desliga não, fica por aí para conhecer o outro lado da moeda. O primeiro passo para assumir o seu protagonismo na vida é se livrar deste tipo de mentalidade medíocre que sempre busca culpar terceiros por suas debilidades e assumir 100% das responsabilidades sobre o seu destino, entendendo que isso está sempre em suas mãos. Definitivamente, essa não é uma opção muito confortável, mas essa é a mentalidade que pode trazer para as suas mãos o protagonismo que você tanto deseja. Relaxa, não é tão ruim assim. Assumir que somos responsáveis por nossos fracassos também nos torna merecedores dos aplausos por todas as nossas conquistas. No final das contas, isso é uma excelente notícia, concorda? Mas Flávio, e o cara que nasceu na favela e é filho de presidiário, filho de mãe alcoólatra, que conviveu num ambiente absolutamente desfavorável para ser bem-sucedido? E casos como esses? Bom, eu sempre respondo procurando definir em primeiro lugar o que é ser bem-sucedido. Vamos começar definindo primeiro o que não é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é ser rico, tampouco é ser famoso. Muita gente acha que ser bem-sucedido, que ter sucesso é ser rico ou ser famoso, mas não é. A propósito, tem muito rico e famoso por aí que depende de, infelizmente, injetar substâncias químicas legais e ilegais para conseguirem se levantar da cama todos os dias pela manhã, para representar aquele personagem que assumiram lá na sociedade. Vagam pela vida perdidos e sem propósito existencial. Isso é muito triste. Ser bem-sucedido é muito mais do que isso. É cumprir a sua missão. Mas afinal, o que é uma missão de vida? É a causa que você escolheu dedicar a sua curta existência nesse planeta. Não estamos falando de um emprego ou uma profissão. Isso é o que o sistema educacional limitadíssimo tentou lhe incutir na cabeça por décadas. Eu estou falando de algo muito maior. Quando você tem uma missão de vida, invariavelmente vai se dedicar com muito mais foco, amor e dedicação a esta missão escolhida. Isso lhe dará total sentido em todas as suas manhãs, o que lhe motivará a entender o seu lugar neste mundo, compreendendo que você existe para algo muito mais significativo do que simplesmente trabalhar 44 horas por semana para pagar suas continhas todos os meses. Trabalhando dessa forma e com este entusiasmo, você pode até eventualmente se tornar alguém bem remunerado e até ficar rico. Por outro lado, se a sua missão de vida for trabalhar numa missão humanitária, por exemplo, provavelmente não ganhará muito dinheiro, mas será feliz e bem-sucedido ao chegar no final da sua vida, com muito significado. Isso sim é ser bem-sucedido. Chegar no final da sua vida e poder dizer com convicção: combati um bom combate. Agora, voltando à pergunta sobre os que foram criados em ambientes favoráveis, filho de presidiários, etc. Essa é a descrição exata da vida de um cara que eu respeito e gosto muito, que é o Eduardo Lira, fundador do projeto Gerando Falcões, considerado pelo Banco Mundial um dos jovens mais influentes do Brasil. Ele tem apenas 26 anos de idade e brilha nos palcos das escolas públicas, empresas e casas dos maiores ricaços brasileiros, com palestras falando sobre o seu trabalho social que atinge mais de 200 mil jovens na periferia de São Paulo. O que ele faz na casa dos ricaços? A convite deles, ele leva para as novas gerações dessas famílias privilegiadas um pouco da realidade da periferia, para enriquecer
o seu conhecimento, sobre a sua visão de mundo e a realidade vivida por muitas famílias brasileiras. Por outro lado, lá na periferia, ele mostra que é possível sonhar e conquistar o que quiser, sem nutrir aquele ódio alimentado pelos deterministas e oportunistas pelos mais ricos. Sua frase preferida, dita por sua mãe, é: não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. Bem, essa é aquela hora que você já deve estar pensando assim: mas Flávio, o Eduardo Lira é uma exceção. Sim, meu amigo, ele é uma exceção. Então, parabéns! Já começamos a descobrir um dos ingredientes muito importantes para o sucesso. Seja você também uma exceção. Em vez de ficar questionando o inquestionável, por que não analisar o padrão mental do Eduardo Lira? Como ele se comporta, quais são os seus hábitos e como foi para ele ter tido a coragem necessária para dizer não para todas as propostas indecentes que recebeu ao longo da vida. Eduardo frequentemente disse que para atingir o sucesso na periferia é preciso ter a coragem de dizer não. Não para as propostas do mal e enfrentar a pobreza de frente e com dignidade a fim de vencê-la, em vez de ficar se achando um coitado e sucumbir no mar da miséria, do vitimismo, da criminalidade e do determinismo social. Sim, eu sei muito bem, infelizmente tem muita gente excluída em nossa sociedade, mas a maior exclusão de toda não é a exclusão social e econômica. A maior de todas as exclusões é a exclusão da própria identidade, por desconhecer o tamanho de nossas potencialidades. Pessoas que desconhecem o seu valor, o seu potencial e o quanto são capazes de virar o jogo se deixarem de lado o coitadismo, o vitimismo que tanto destrói o protagonismo de nossos jovens Brasil afora. Fazer as pazes com a sua identidade requer educação. Mas eu não estou me referindo àquela educação tradicional de biologia, português e matemática, dado pelas salas de aulas precárias, pelas escolas públicas espalhadas pelo país. Eu falo de uma educação com bem mais profundidade. Aquela educação que resgata o indivíduo do fundo do poço e o reconcilia com a sua própria essência, dando autoestima, autoconfiança, dignidade e amor próprio necessários para estar de pé, para cumprir a sua missão de vida com louvor. É disso que eu estou falando. Outro patamar de educação. Para exemplificar melhor sobre este tema, eu tenho umas duas histórias para te contar hoje. A primeira é de um guerreiro chamado Cícero Pereira, ele é lá de Brasília. Ele era um catador de lixo e decidiu estudar com os livros achados no lixo para passar no vestibular. Ele sonhava grande, ele queria ser doutor. Já o seu histórico familiar era bem complicado. Órfão de pai desde os 3 anos de idade e a mãe era alcoólatra. E além disso, 2 de seus 10 irmãos foram assassinados. Quando ele tinha 5 anos de idade, começou sua carreira de catador de lixos. Inclusive, ele gostava muito de catar lixos, apesar de não saber ler. Com o tempo, os livros começaram a lhe servir de inspiração. Ficava, inclusive, mais feliz quando encontrava títulos de biologia e ciências. Uma vez, ele encontrou alguns volumes da Enciclopédia Barça, e aí, pela primeira vez, descobriu sobre um tal de Pedro Álvares Cabral. Recentemente, Cícero concluiu a sua graduação em medicina e realizou o seu primeiro sonho. Agora, ele é um doutor. Cícero estudou em escolas públicas por toda a vida e como não tinha dinheiro para o transporte público, muitas vezes ele andou entre 20 a 30 quilômetros por dia entre ir e voltar para a escola. Abre aspas. Não há desculpa para não seguir os sonhos. É preciso focar naquilo que se quer. Não é uma questão de inteligência e sim de persistência. A educação mudou a minha vida e pode mudar a de qualquer pessoa. Cícero Pereira Batista, 33 anos, médico, ex-catador de lixo. Será que essa frase, essa declaração que o Cícero fez recentemente nos meios de comunicação é alguma espécie de autoajuda barata? Ou, de fato, essa declaração é retrato de sua história de vida que ele sentiu na sua própria pele? A resposta é óbvia, não é verdade? Agora, é óbvio, sim, o Cícero é uma exceção. Então, que tal você também ser uma exceção? Bom, vamos falar de mais um catador de lixo. Este eu conheço muito bem e tenho o privilégio de chamá-lo de amigo. Em breve, inclusive, eu vou trazê-lo aqui para contar a sua história com detalhes para vocês. É uma história muito interessante. Eu estou falando de Geraldo Rufino. Ele é negro e oriundo de uma família muito simples. Ele foi catador de lixo na década de 80. E foi catando lixo, justamente catando lixo, que ele aprendeu o valor de reaproveitar e reciclar materiais usados. Eu não vou contar a sua história com muitos detalhes agora, porque, como eu disse, eu vou trazê-lo aqui para gravar com a gente para os próximos episódios. Mas, para resumir, Geraldo Rufino, ele hoje é proprietário da JR Diesel, a maior empresa brasileira especializada em aproveitamento de peças de caminhão, que fatura hoje mais de 50 milhões de reais. Geraldo Rufino teve seu estudo de caso publicado no meusucesso.com, deu entrevista no Jô Soares e recentemente acabou de lançar um livro contratado pela editora Gente.
Vamos para mais uma história. Dessa vez eu quero falar sobre um menino de rua que vagava pelas ruas do Rio de Janeiro na década de 70. Eu estou falando de Eloy Dávila. Ele morou na rua e frequentou a antiga FEBEM por muitas vezes. A FEBEM era uma espécie de casa de detenção para menores, para você ver que ele realmente estava vivendo ali naquele ambiente de droga, enfim, não é? Tudo que você pode imaginar de um menino que morou na rua. O Eloy ele foi acolhido no escritório de Estela Barros, a vovó Estela, que fazia aquelas viagens para Disney lá na década de 80. E começou a trabalhar nessa agência como office boy. Hoje ele é proprietário da Fly Tour, uma das maiores operadoras de turismo da América Latina, que comprou nada mais e nada menos que a American Express Travel, que hoje fatura cerca de 4,5 bilhões de reais por ano em sua empresa. Não há uma única vez que o Eloy conte essa história que ele não se emocione. Imagina, só ele sabe o que ele passou e como precisou resistir ao vitimismo para poder assumir o protagonismo em sua vida e construir uma empresa que hoje emprega milhares de pessoas. Conhecendo todos esses empreendedores e tendo estudado a vida de todos eles com profundidade, por conta inclusive do meu trabalho no meusucesso.com, eu posso afirmar que há muito em comum entre todos eles. Além de sua origem humilde, essas pessoas têm características marcantes que eu gostaria de comentar com você a partir de agora. Podemos aprender o idioma do sucesso? De que forma a gente pode aprender esse idioma? Principalmente observando e aprendendo com quem chegou lá. Então, quais são essas lições? Vamos lá, em primeiro lugar, pessoas que chegam ao topo são pessoas que sonham grande. É claro que suas referências do que é grande vai mudando na medida em que você vai avançando. Logo, essas pessoas nunca se acomodam. É claro que quando Geraldo Rufino, que catava lixo, ele não tinha a menor ideia do quão longe ele chegaria hoje, mas dentro de sua realidade, ele pensava grande. Até o momento que ele descobria que poderia pensar maior ainda, quando muitos se acomodariam numa referência menor e mais confortável. Pessoas como Geraldo Rufino e todas as outras pessoas que chegaram no topo, não. Elas contrariavam essa lógica e permaneciam sonhando grande, elevando e criando novos referenciais para que eles lutassem. Pessoas que chegam no topo se preparam de forma coerente para o seu sonho. A forma que essas pessoas se preparam, ela não se limita ao modelo formal e convencional. Na realidade, para a maioria dessas pessoas, o diploma acabou se tornando irrelevante. Elas são curiosas e fazem a sua própria pesquisa para se qualificarem. Elas não seguem padrões convencionais, até porque, se seguissem, continuaria a catar lixo. Até hoje, na visão convencional, jamais seria possível que a sociedade admitisse que essas pessoas pudessem ter chegado tão longe como chegaram. Mas depois que chegam, são aplaudidos pelas mesmas pessoas que os desprezaram. Pessoas que chegam no topo não se abatem pelas chacotas de seus amigos e parentes. É natural que as referências pequenas que conhecemos tenham sido apresentadas para nós pelas pessoas mais próximas que temos em nossa vida. A partir do momento que você decide voar com as suas próprias asas e chega com uma ideia diferente em sua família ou roda de amigos, é natural que você seja visto como uma espécie de alienígena, um sonhador, um iludido ou até mesmo um desajustado digno de pena. Quem chega no topo não se abate com essas críticas, mesmo quando vindas de pessoas de quem ele esperava mais apoio. Chegam no topo quem trabalha muito. Para pessoas de sucesso, trabalhar é um prazer e não um castigo. Em especial, quando se está trabalhando para construir o seu próprio projeto. Trabalhar muito é uma marca de todos que chegaram no topo. Quem chega no topo está sempre disposto a refazer o seu planejamento. Isso porque o caminho para o topo não é linear e muitas vezes será um caminho bem desafiante. Por isso quem chega lá são os perseverantes, são aqueles que estão dispostos a recomeçarem do zero, sem lamentação, quantas vezes for necessário. A visão dos que saem do anonimato e se destacam das grandes multidões para chegar no topo é sempre para frente, aprendendo com os erros do passado e colocando as lições aprendidas em prática. Para finalizar, pessoas que chegam no topo não se aposentam. Desenvolver projetos é um enorme prazer para esse tipo de gente. Apesar de desfrutarem muito de suas conquistas com sua família, eles estão sempre com novas ideias e cheios de vontade de voltar a sonhar com novos voos. Bem, gente, eu tenho a certeza que você não vai ceder à mentalidade vitimista e certamente está com a sua mente borbulhando para colocar em prática esse idioma do sucesso. Como em todo idioma, quanto mais você pratica, mais fluente você fica. Fica firme, GV. Eu acredito em você e por isso estou aqui todas as semanas com o GVCast para compartilhar as experiências que aprendi nas últimas 2 décadas empreendendo. Eu quero aproveitar para dizer que fiquei muito surpreso porque centenas de milhares de pessoas ouviram o primeiro episódio do GVCast.
GVCast, o episódio estreia, o pior de todos. Espero, inclusive, que esse tenha ficado muito melhor. E eu tenho tido muito prazer de estar aqui produzindo esse material para você. Eu tenho certeza que, enquanto você ouviu o GVCast, você se lembrou de muitas pessoas, amigos, parentes, que precisam aprender a falar o idioma do sucesso. Estão por aí batendo cabeça, cheios de boa intenção, mas sem ter aprendido a falar com fluência esse idioma, o idioma do sucesso. Então não deixe de compartilhar o GVCast com o máximo possível de pessoas. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima semana. Fui! Você ouviu o GVCast. Oferecimento meusucesso.com, sua escola de insights. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.